Glória a Deus, é bom, tá bom. Deus é fiel, louvado seja Deus. Meus irmãos, o nosso texto hoje se encontra em Lucas. Não é novidade, né? Lucas capítulo 12. Vamos abrir? Lucas 12, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Peço que preste bastante atenção aí à leitura. Diz assim, irmãos: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temas os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governantes e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amém, irmãos? Vamos orar, gente? Pedir ao nosso Deus e Pai que nos ajude com a compreensão da sua palavra, que é maravilhosa, né? Que é santa. Deus e Pai do nosso Senhor, estamos diante da sua palavra, Pai. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender, compreender, para nos ajudar a aplicar em nossas vidas, para um crescimento espiritual, Senhor, da sua igreja, para a edificação do seu corpo, é que nós pedimos, e para a glória do teu santo nome, a sua palavra inspirada, inerrante, infalível, viva e eficaz, penetrando em nossos corações, falando conosco, nos corrigindo, nos educando em toda a justiça, porque ela ilumina, ela abre os nossos olhos, ela é poderosa para salvar almas. Por isso nós pedimos, pela direção do Espírito Santo, pelo agir, o poder do Espírito Santo, na pregação, acompanhando a pregação do Evangelho, da sua palavra, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, gente, seguindo aí a exposição, esse texto é uma sequência do texto anterior. Capítulos e versículos foram colocados depois, né? Bem depois, não haviam. Então, é importante a gente lembrar
do que foi ministrado, do que havia sendo ministrado, né? Vinha sendo ministrado por Jesus. Então eu preciso falar um pouquinho da mensagem anterior, que é o texto anterior a esse, do versículo 37 ao versículo 54, do capítulo 11. O assunto lá é sobre a hipocrisia dos fariseus. Fariseus era uma seita que nasceu aí próximo de 200 anos antes de Jesus. E essa seita, o Paulo, né, ele era um deles. Eles viviam baseados no que eles entendiam, na interpretação que eles tinham da lei de Deus, da antiga aliança, e com mais um monte de escritos que eles criaram e viviam por meio deles. Eles eram legalistas. E aí, irmãos, eles são chamados de hipócrita. Essa palavra significa que eles eram uma espécie de ator. Eles pintavam uma imagem que eles não eram, por querer viver por esses escritos, pelas suas leis cerimoniais que eles tinham, como a lavagem cerimonial, como o ritual que eles tinham de estar lavando as mãos. Isso fazia deles, irmãos, hipócritas. Por quê? Porque eles queriam viver, falar uma coisa e não viver. Por exemplo, entende? E aí, daí nasceu essa palavra hipocrisia, né? E veio lá desse tempo. Jesus então trata com eles essa questão de hipocrisia, dizendo assim para eles: olha, vocês dão o dízimo, por exemplo, coisas que eles faziam, mas omitiam outras. Vocês dão o dízimo do hortelã, da arruda, das hortaliças, né? Mas vocês omitem o amor e a justiça. O que Deus queria? Que o homem reconhecesse o amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, tudo na pessoa de Jesus, que é quem eles recusavam. Os fariseus, eles eram tão hipócritas que eles não criam em Jesus, mas eles convidavam Jesus para almoçar, para jantar na sua casa. E lá criava todo um cenário para pegar Jesus em alguma falha na sua fala, para ter com que acusar Jesus. Olha que ponto eles chegavam de sua hipocrisia. Vamos jantar, Jesus? Vamos almoçar na minha casa? E lá ele queria pegar Jesus em alguma falha. Entende? Então, era uma encenação. Não era verdade o que eles viviam. Entende? Não era. Então Jesus disse assim: pois é, vocês dispensam o amor e a justiça. Sabe o que vocês gostam? Vocês gostam de saudação nas praças. Por quê? Porque enchiam os seus egos. Eles gostavam de saudação, eles gostavam das primeiras cadeiras, dos assentos, porque tinha destaque. Então o que eles queriam era isso, glória para si, entende? E a gente observa isso hoje em dia no nosso meio, né? A gente tem muito isso. O ser humano é muito hipócrita, né, gente? Quer pintar uma coisa que não é. Isso é a cara do Facebook, né? A gente põe lá um monte de coisa no Facebook e você vai ver a realidade e não é nada daquilo que está lá, né? Pronto, é esse mundão aí, esse mundo que Jesus vivia. Aí Jesus disse: rapaz, vocês têm que entender que a limpeza não é exterior, mas é interior. Jesus trata isso com eles, entende? Que o que Deus quer é o coração do homem, e não a aparência. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, né? Já nos foi dito, entende, gente? Então era isso que Deus estava tratando com esses hipócritas. E haviam, no meio deles, os intérpretes da lei, né? Que não gostaram da correção que Jesus deu para os fariseus. Não gostaram. Disse: olha, você está nos ofendendo também, está nos atingindo com essas palavras.
dizendo que a gente gosta de saudação na praça, que a gente gosta das primeiras cadeiras, você está nos expondo. Jesus disse assim: ai de vós também, intérpretes da lei, porque é aqui que Jesus diz 6 ai, 3 aos fariseus e 3 aos intérpretes da lei. Vocês, intérpretes da lei, olha só, vocês são também, ai de vocês, porque vocês sobrecarregam as pessoas com fardos que elas não podem carregar. Entende? Colocando regras e mais regras, leis em cima do povo, mas eles não pegavam nem com o dedo para fazer o que dizia. Hipocrisia. Entende? Queria que as pessoas fizessem uma coisa que eles mesmos não faziam. Jesus corrige eles. E diz assim também, olha só. Eu preciso lembrar você da mensagem anterior, né? Para eles, para os intérpretes da lei, Jesus diz assim também: olha, além de vocês sobrecarregar o povo, vocês estão edificando o túmulo dos profetas da antiga aliança, concordando assim com eles com a morte dos profetas. Eles mataram de Abel a Zacarias. E vocês concordam, ai de vocês por isso. O que é isso? Eles interpretavam a lei e apoiavam o que os pais deles fizeram, que mataram os profetas, porque está recusando Jesus Cristo. E por fim ele corrige a questão da chave do conhecimento. Porque eles não são intérpretes da lei, a lei não mostrava o conhecimento de Deus, e eles não eram os responsáveis pela interpretação dela e pelo ensino dela. O que é que eles fizeram? Jesus disse: ai de vocês que pegou a chave do conhecimento, nem entraram, porque não creram em Jesus, e nem deixaram quem estava entrando entrar. Ai de vocês por isso. Jesus corrige eles severamente. Porque Jesus chama esse povo de uma geração perversa. Entende? Essa geração é perversa. A pior geração é a geração que está diante de Jesus e rejeita Jesus. Recusa Jesus. Não entende que Jesus é o Filho de Deus. Não reconhece Jesus, não recebe Jesus. E além disso ainda quer pegar Jesus. E além disso ainda diz que Jesus está expulsando por espírito de Beelzebul, por espírito de Satanás. Aí Jesus disse: ah, é? Ai de vocês, geração perversa. Vai se levantar os ninivitas que creram na pregação de Jonas para a condenação de vocês. Vai se levantar a rainha de Sabá, porque foi reconhecer a sabedoria que estava em Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Essa é a mensagem anterior, e aqui é a sequência disso, tá, gente? No meio disso, irmãos, uma miríades, uma multidão, é o significado da palavra miríades, que é a primeira citação citada no versículo 1. Uma miríades de gente, uma multidão de gente, se aglomera ao ponto deles tropeçarem uns dos outros e caindo por cima uns dos outros, é o que diz o versículo 1 do nosso texto de hoje. E então, Jesus termina o versículo 1 dizendo assim: especialmente aos seus discípulos. Né? Especialmente aos seus discípulos, Jesus diz assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento aponta para o pecado dos fariseus. E que pecado era esse? Que fermento era esse? Que é versículo 1, que é a hipocrisia. Então você veja que é uma sequência do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós hoje vamos aprender com Jesus Cristo nas Escrituras como ser livre da hipocrisia. Ok? Jesus está tratando com eles, ensinando aos seus discípulos, inclusive em particular, também dizendo aos seus discípulos, especialmente aos seus discípulos, porque isso é algo prejudicial. Hipocrisia, gente, não ajuda em nada. Hipocrisia é uma falsidade, é você querer ser o que não é. E isso gera uma confusão enorme na sua vida. Deixa isso para os filmes de Hollywood. Eu tenho que ser quem eu sou. Isso é importante, ser quem você é.
Não queira ser o que você não é. É porque você nem vai conseguir, né? Então, observe aí, lendo o versículo 1, para que você entenda essa introdução. Vamos lá. Posto que miríades de pessoas, uma multidão muito grande de pessoas, se aglomeraram ao ponto de uns aos outros atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, a seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a falsidade, que é querer ser o que não é. Eles pintam uma coisa que não é. Eles são atores. Hipocrisia, de onde vem a palavra máscara, que é colocado no palhaço, e pinta uma coisa que ele não é. Muitos dizem que muitos palhaços, eles são depressivos e tristes, fora da trás daquela máscara, né? Mas ele pinta uma alegria, porque ele está tentando tapar um buraco lá que só Jesus resolve. Então o pecado é esse, tá, gente? A hipocrisia está claro aqui dito por Jesus Cristo. O que Jesus diz é a pergunta que eu quero fazer para que você, junto comigo, tire do texto o que Jesus nos dá para resolver, para lidar com isso. Porque todos nós tendenciamos à hipocrisia. Então eu preciso lidar com isso, aprender isso aqui. Isso aqui é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, reprovado hoje em dia por muitos, reprovado, olha, isso vai contra tudo que se ensina nos nossos dias. Há quem diga que isso aqui é ultrapassado. Mas observe com atenção, você vai perceber o quanto isso é libertador, o quanto isso te abençoa. Quais são, então, os ensinamentos que Jesus traz, em especial a seus discípulos, para lidar com isso? A primeira lição, ele diz que ele é um fermento. O que é que o fermento faz? Ele é um pecado que você tem que se acautelar, ter cuidado. O que é que ele faz? Ele contamina. Entende? Porque não é isso que o fermento faz? O fermento você põe só um pouquinho, é menos de 5%, ainda disse a Mailton, irmão de Milton, que trabalha com massa desde criança, e eu conversando sobre o fermento com ele, ele me disse que era menos de 5% do volume da massa. Mas ele disse que toda a massa leveda. É assim o bolo que você faz? Você põe um pouquinho e o bolo incha. Aquele pouquinho de massa vira aquele multidão. O que ele está dizendo? Essa doença pega. Ela contamina. Ela se espalha. Não é isso que está sendo feito hoje? É uma coisa absurda, né? As pessoas copiando os outros, né? O que o povo diz na internet, eles creem. Eles copiam. E as pessoas querem fazer do mesmo jeito. Rapaz, vamos fazer igual. Vamos trazer crescimento para a igreja. Vamos fazer igual fulano de tal está fazendo. Não, irmão, não é assim não. Nós não podemos ser hipócritas. Jesus traz o primeiro conselho aos discípulos: tenha cuidado com esse fermento. Querer ser o que não é. Paulo já dizia, olha, não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que foi repartida cada um de vós. Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3. Né? Qual é, irmãos, a solução, o ensino que Jesus traz para a hipocrisia? Olha que coisa maravilhosa. Simples, mas poderosa. Versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O que Jesus está dizendo? Um dia, hipócrita, sua máscara vai ser tirada. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é Jesus. Então, eu resenhando nos bastidores, eu digo aos irmãos, ô papangu, que é uma linguagem nossa aqui, ô bestado, para de besteira. Quem você é vai ficar revelado.
Eu vou saber quem está por trás de você, mascarado. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Jesus. Não adianta. Eu fico pensando, irmãos, os hipócritas ouvindo isso. E se Deus quiser convencer, daqui a palavra que vai fazer convencê-los a se render e se prostrar aos pés de Jesus. Se ele achar pouco, daqui a pouco ele vai deixar bem mais arrochado. Preste atenção que ele vai arrochar o negócio. Isso é Jesus tratando com o pecado da hipocrisia. Então, veja só, duas coisas é dita. Nada que está encoberto. Não é isso que o ator faz? O ator, ele faz uma coisa que ele não é aquilo. Ele está encenando, né? Uma hora eu vou saber. Uma hora será revelado quem você é. Então, você pode pensar, ou então, para facilitar, eu vou dizer para você assim, ó, do meu jeito. Mais cedo ou mais tarde, eu saberei quem você é, e isso será exposto. Ou durante a sua vida, ou amanhã. Por isso que você não pode guardar pecado. Por isso que você não pode guardar a sua incredulidade. Tem que colocar para fora e acabar. Rapaz, eu sou pecador e preciso de Jesus. Eu sou pecador e preciso de Jesus. Eu sou hipócrita e preciso de Jesus. Só isso. Eu sou fraco, falho, não me sustento, mas Jesus me sustenta. Pronto. Aí não tem hipocrisia. Por que não tem? Porque eu não estou apoiado em minha vestimenta, nem no meu procedimento, nem no meu comportamento. Eu estou apoiado no único que pode me salvar. Eu não estou pintando um quadro, gente. Eu estou preocupado com... Não, a cirurgia foi no coração. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. O que o hipócrita faz? Ele vai lá na casa da Sofia, da Flor, e diz assim, olha, lá debaixo do alqueire, debaixo do telhado, só olha, é assim, 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 assim. O hipócrita, ele é fofoqueiro e invejoso. Entendeu? Ele é fofoqueiro e invejoso. Aí ele vai lá e cria essas coisas, esse teatro. Aí Deus diz assim, não adianta você ficar contando lá não, amiguinho. Ô hipócrita, mascarado, você que diz que é crente, é irmão, está em comunhão e respeita e honra as pessoas e está lá criando uma imagem diferente, ei, presta atenção, o que você está contando aí vai ser contado lá em cima. Sabe por quê? Porque essa era a maneira de que todo mundo ficar sabendo. Jesus é tremendo. Não adianta, gente. Você acha que os seus segredozinhos vão ficar escondidos? É isso que Jesus está perguntando. Entenda, ele está tratando um pecado há 20 e poucos versículos aqui sobre hipocrisia. Aí agora ele disse assim, está aqui a solução. Pegou a solução para lidar com o problema? Primeiro, Deus vê tudo. E outra coisa, ele não vai deixar escondido. Então, gente, olha, acaba com esse negócio de achar que os seus segredos vão ficar escondidos. Tá prestando, gente? Tá chegando aí o som? Eu tenho um receio de não estar chegando, né? E precisa chegar. A dificuldade é grande para chegar. Por quê? Porque é duro. O discurso é duro. O discurso nos encurrala no canto, se agora você vai, o racha. Não dá para ficar com a hipocrisia. É isso a mensagem de Jesus, né? Jesus então diz assim no versículo 4: digo-vos, pois, amigos meus, não temas os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Ele está conversando em especial com os discípulos, todos estão ouvindo, né? Mas tinha algo ali que ele queria passar isso para os discípulos.
preparando os discípulos para seguir adiante. Meus amigos, venha cá. Não temas. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a hipocrisia, muitas vezes, irmãos, ela gera, ou ela existe por causa de medo. Entende? Eu tenho medo de dizer o que tem que ser dito. Aí agora eu vou então ficar calado, ou não dizer nada, ter medo. Entende? Eu tenho medo porque se eu disser o que tem que ser dito, aí de repente eu me encontro fazendo um teatro, vivendo uma vida que não é a vida que eu tenho que viver. O que esses discípulos iriam fazer daqui por diante? Pregar o evangelho, falar de Jesus. O evangelho era bem-vindo? Oxe, você era morto se falasse de Jesus. Ele está dizendo assim, não tenha medo, não seja hipócrita, ou seja, não existe esse negócio de crente 007. Ninguém sabe quem você é, se você é crente ou não, porque você tem medo de dizer que é. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, você ser crente aqui no domingo, e lá na sua escola você não é. Lá no seu trabalho você não é. Na sua rua você não é, isso é hipocrisia. Gerada por medo. Medo, porque o mundo inteiro não quer ouvir e quer saber e não acha bonito você ser crente. Não está claro, gente? A mensagem do Senhor Jesus? Ele está tratando o problema. Diz, olha, esse problema é grande e eu não estou dizendo a você que você tem que ficar, se acautelar com ele, ter cuidado com ele, então eu vou lhe ensinar como é. Primeiro, não tenha medo. E saiba, essas conversinhas aí que estão ocultas, escondidas, tudo vai ser revelado, mais cedo ou mais tarde. Isso é o que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos, seus amigos, e que eu recebo para mim. Você precisa receber para você é crente. Né? Entender, compreender e viver essa realidade. O negócio é sério, né, gente? Que coisa linda. Essa palavra, num todo, não só esse trecho, irmãos, ela nos prepara para essa vida. Ela fundamenta você. Ela afirma você em Deus. Ela capacita você. Ela enche você de coragem, de fé, de ânimo, para você viver nessa terra glorificando a Deus. Entende? Ela pode até a princípio esvaziar a igreja, por falta do entendimento que se tem da verdade. Mas quando você perceber que não vale a pena viver uma vida de hipocrisia, você volta. Tá? Quer dar um passeio? Você quer tentar viver, irmão, na hipocrisia? No evangelho de autoajuda? De motivacional? Que é o que entrou na igreja, né? O que se apresentava de motivacional nos cursos de qualidade, nas empresas, entra dentro da igreja, como se a palavra fosse insuficiente e não tivesse poder para conduzir a igreja. Então vamos colocar um pregador animado, um pregador que sabe lidar com jovens, né? Porque o pastor Cleciano não sabe lidar com jovens. Estou só encenando. Estou só sendo hipócrita. Ator. E aí a gente adere ao pragmatismo, ao copia e cola, né? Vamos fazer o que fulano está fazendo e aí a gente entra nessa hipocrisia e que não vai dar em nada e que não sustenta, que não forma discípulos autênticos, que está mais preocupado em agradar a Deus do que a homens. A hipocrisia é nada mais, nada menos, irmãos, do que queremos agradar as pessoas. Então, Jesus disse assim, primeiro não tema, depois ele diz tema. Está se contradizendo? Não. Ele está dizendo quem você não deve temer e a quem você deve temer. Por exemplo, irmãos, vamos lá. Se eu temo a Deus, dá para mentir para minha esposa? Entendeu agora? Não tema os homens,
Não minta. Agora, a Deus você pode temer, viu? E Jesus diz qual é a diferença, gente. Preste atenção que isso aqui é glorioso, tá? Qual é a diferença de temer ao homem, não temer ao homem e temer a Deus? A diferença é que o homem pode até matar, mas não pode mandar para o inferno. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pois eu não temo você. Por que eu não temo você? Porque você pode me matar, mas não manda para o inferno. Eu temo a Deus. Por quê? Porque além dele matar, olha a mensagem. Como a coisa está ficando séria. Dá para ser hipócrita? Dá, gente? Não. Pelo amor de Deus. Você está querendo sair, né, gente? Sai agora não. Segura aí. Preste atenção. Jesus está dizendo. Versículo 5. Eu, porém, vos digo, ou eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Jesus vai mostrar quem é que a gente tem que temer. Temei aquele que depois de matar, pastor, pelo amor de Deus, muda a mensagem. Não, gente, a gente prega expositivo. Preste atenção, a diferença. A diferença é que não dá para pular o texto. Não dá para pular. Entendeu? O pregador falso está pulando porque ele não quer falar disso. Entendeu? Ele não quer falar. Ele quer tratar você com um falso evangelho. Aí não vai dizer nunca você vai dizer sem vergonha. Seu hipócrita. Nunca vai dizer, e muito menos explicar. Muito menos explicar. Jesus está... Então a mensagem de Jesus é falsa. E a sua é verdadeira, amigo. Jesus está dizendo, amigo, eu vou explicar para você, eu vou demonstrar para você. Tema aquele que pode matar. E o que mais, gente? Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então, falar de inferno na igreja é um absurdo, porque esvazia a igreja, porque está errado. Essa mensagem não traz alegria, mas traz queima dentro de você, traz correção, traz exortação. Isso é o que você precisa para crescer em santidade. Então Jesus está dizendo como tratar o pecado da hipocrisia, o fermento. Aí você vai ver uma igreja na sinceridade de Cristo Jesus, na justiça de Deus, vivendo pela fé, agradando a Deus e não aos homens. 6. Jesus agora vai falar, irmãos, da importância que nós temos, da preocupação, do amor que ele tem por nós, entende? Olha só, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Pardais, vendido por 2 centavos, vamos trazer para os nossos dias. Não se vende, por quê? Porque os bichinhos não tinham lá esse valor. Claro, é isso que ele está dizendo. Não é? Você vê que eles têm bastante por aí? Eles não têm tanto valor assim. Mas Deus não está esquecido deles. Eu, por exemplo, alimento os pardais. Na minha casa, todo dia, eu ponho comida para as rolinhas. Então elas vêm, comem, se alimentam. Quando a gente esquece um pouquinho, elas ficam em cima do muro, aí os pardais vêm e pegam a carona, olha, e as bichinhas tudo bravas com os pardais. Mas Jesus está dizendo, eu não esqueço deles, eu faço o pastor comprar comida e dar alimento a eles, eu faço você esquecer a torneirazinha ligada para vazar água para eles tomar. O Milton hoje jogou arroz lá no cantinho, disse, para que esse arroz? É para os pardais. Eu disse, sim. No pardal, né? Deus pega você jogando o arrozinho no cantinho para os pardaizinhos comer. Deus não esquece
dos pardais, que nem vale 2 centavos. Versículo 7. Amigo, até os cabelos da sua cabeça está contado. Só Deus para se preocupar com o cabelo da cabeça. Ele vem com a sua onisciência. Onisciência. O que ninguém mais faz e sabe, ele sabe. Quantas vezes você se encorajou a contar os cabelos, mesmo que seja 55 com os meus? Bem pouquinho. Quantas vezes você parou para contar? Ah, pois Deus sabe quantos tem. Ei, amigo, o cabelo da sua cabeça está contado. O que Jesus está dizendo? Ei, amigo, eu sei de tudo. Eu cuido dos pardaizinhos. E cuido de você, que vale muito mais. É isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Veja as aves, veja as ervas e as aves, elas não trabalham nem fiam, contudo elas as sustentam. Não valeis, alô? Presta atenção, olha. Não valeis vós muito mais do que elas? Foi assim que Jesus disse? Ok. Por que então que muita gente hoje está achando que o cachorro é mais importante do que o marido? Por que hoje a gente vê tanto divórcio? E a preocupação não é com a fazenda, com o carro, com a casa, com nada. É com o bendito do cachorro. Rapaz, eu só não vou me separar por causa desse cachorro. Porque ela quer e eu quero. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. É uma inversão de valores. Eu vou dizer uma coisa para você, no dia que a minha esposa botar um cachorro para dividir a cama comigo, o negócio vai pegar. O negócio vai pegar. Pelo amor de Deus, olhe por mim, eu vou precisar de você. Porque se ela botar um cachorro para mim ficar respirando o hálito desse cachorro, porque eu sei onde é que ele bota o focinho dele. Não, eu sou pastor, gente, eu aconselho pessoas, Manuela, eu ouço as pessoas dizer, por favor, é hipocrisia. Você não ama seu marido, não respeita seu marido e quer respeitar o cachorro. Pelo amor de Deus, homem. É óbvio. Deus manda cuidar dos animais. Eu não sou contra isso, não. Por favor, tem um cachorro, tem um gato, tem um cavalo, já tive tudo. Nasci em cima do cavalo. Entendeu? Mas, irmão, não foi ao cavalo que Deus disse isso é muito bom. Não foi o cavalo, nem nenhum outro animal que Deus disse assim, este é a imagem e semelhança de Deus. Então não vamos inverter os valores. Isso vai gerar o quê? Hipocrisia. Nem me venha com seu amor profundo pelos animais. Você não está conseguindo amar seu marido, sua esposa, seu irmão em Cristo. Aí quer demonstrar o seu amor? A sua largatixa. Por favor, né, gente? Deus está tratando de hipocrisia, gente. É um quadro que não é verdade. É bióloga? A senhora é bióloga? Sim? Como é? Pronto. Aí, mas a irmãzinha, eu sei que a irmã gosta de vaca, eu também gosto. De animal, que ela é especialista lá no campo, né? Eu gosto. Calma, gente, deixa eu pregar. Não é possível que vocês estão achando que eu sou contra os animais, né? Não, gente. Eu gosto de animais. Cuido, tá? Não é isso, não. Agora, por favor, né? Vamos inverter, não. Porque Jesus diz assim. Ele está dizendo, olha, não se vende 2 pardais por 2 asas, não. Entretanto, tem um deles que está sem esquecimento. Cuidando. Mas só que Jesus está falando uma linguagem para mostrar que você tem mais valor. Até o cabelo das suas cabeças são todos contados. Não temas. Bem, preste atenção. Ainda é o mesmo assunto. Bem mais valeis do que muitos pardais. Pegou? Vamos ver quem vale mais, né? Digo-vos ainda,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O que Jesus está dizendo aqui agora? Jesus está tratando de hipocrisia, de um pecado que os caras estão cometendo, que inclusive Jesus já disse que os condenaria por isso. Os ninivitas se levantarão, geração perversa, porque vocês não se arrependeram. A confissão de Jesus Cristo, a confissão, né, de Jesus Cristo é o que salva o homem, é o que demonstra que o homem foi salvo, que teve perdão de pecados. Então o que Jesus está falando aqui é: ô seu hipócrita, vamos confessar Jesus e receber perdão dos seus pecados? Para você sair dessa hipocrisia de querer ser o que não é. Como Jesus ensina como resolver de fato o problema da hipocrisia. Então não adianta você fazer, se preparar, se qualificar, estudar dezenas e dezenas de currículos ou de cursos. E se você não tem Jesus no coração, se você não tem perdão de pecado, já era. Você vai continuar tentando ser o que não é. Pegou? Se você não é perdoado, se você não confessa Jesus Cristo como seu perdão, você pode fazer 1000 aulas de etiqueta e você vai continuar sendo hipócrita. Você pode se preparar para entrar em os melhores lugares, para expressar a sua habilidade, que é o que a gente vê, né, no mercado de trabalho, recepções, pessoas super, hiper educadas, não é? Pintando uma coisa que o mercado nos exige, mas o que elas não têm é a coragem de dizer: Jesus é meu Senhor e Salvador. Jesus está dizendo assim: olha, é o seguinte, se você confessar diante dos homens que eu preciso de Jesus, sou de Jesus, pronto, eu confesso você diante do Pai. Está escrito aqui, Mateus capítulo 10, 32 e 33. Versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Perceba que ele está falando do perdão, né, gente? Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. O Espírito Santo é o que nós chamamos da terceira pessoa da Trindade. É quem opera hoje. Nós oramos a Ele, lembra? Senhor, ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo, para nos dar entendimento, clareza, revelação, compreensão das Escrituras. Fala conosco, Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz. O profeta já tinha dito na antiga aliança: não será por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, anunciará o que há de vir. Convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É a obra do Espírito Santo. A teologia chama de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Se você blasfemar contra ele, você não tem perdão. O que é isso? Eu não creio no Espírito Santo. E outra coisa, o que essas manifestações, a igreja, né? A pregação do Evangelho, o poder de Deus sendo manifesto, nada mais é do que uma obra de Satanás. Pronto, você blasfema contra o Espírito Santo. Foi exatamente o que eles fizeram lá no capítulo 11. Jesus expulsou o espírito de mudez do mudo, o mudo passou a falar. Logo eles disseram assim: você está fazendo isso pelo poder de Satanás. Ah, é? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está atribuindo ao diabo o que Deus faz. Só Deus faz. Aí não tem perdão, não. É o único pecado imperdoável. Versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades,
Não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém, meus queridos? Quando nascemos de novo, nascemos pelo poder regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para habitar em nós, para nos convencer e nos guiar a toda a verdade, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. E aí é assim que nós vivemos. Caso contrário, nós vamos nos envolver com a hipocrisia. Nós vamos nos envolver com a hipocrisia, tá? Então, veja que ele termina dizendo, olha, você, diante das autoridades, terá o Espírito Santo falando. O tempo todo, irmãos, não temas. Como é que eu não vou temer se o Espírito Santo falar por mim? Porque diante da autoridade, você percebeu que geralmente você fica tremendo diante das autoridades? Não pode ver um guarda federal lá na frente? Ah, chegou o juiz. Eita, chegou o governador. Você fica meio temeroso? Não tema não. Você é nascido de novo? Você tem o Espírito Santo? Ó, não blasfemou com ele? Fique tranquilo, na hora que você tiver de falar, ele vai falar. Então, irmão, irmã, não temas. Deus está dizendo, não temas não. Não tema diante da autoridade, não tema os homens. Aplicações que já foram feitas. Por quê? Porque você vale mais do que pardais. Eu falo com você. Por quê? Porque você confessou Jesus, né? Você confessa Jesus. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. Jesus é a sua justiça. A Bíblia diz isso, não é? Vamos ler isso para encerrar? Lá em Coríntios, capítulo, deixa eu achar aqui, meu irmão, eu acho que é o capítulo. A Bíblia está meio lenta aqui, viu, gente? Mas devagar eu chego lá, né? É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Encerrar e fazer a memória, né? Quem nós somos em Cristo. Olha só. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Está aqui um conselho para nós lidarmos com a hipocrisia. Ou o temor, o medo à pessoa errada, o medo diante das autoridades, é isso que Jesus ensinou. É uma vida de o hipócrita, ele é atribuído, né, dessas coisas. Ou ele está com medo dos homens, ou ele está com medo das autoridades, ou ele acha que as coisas que são encobertas não serão reveladas, entendeu? Aí ele vive essa vida hipócrita. Se ele entender quem ele é, né, em Cristo, aí você vence essa tranqueada aí, entendeu? Quem você é em Cristo? Ele nos tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus é a sabedoria, entende? Não aquele curso, nada contra curso. Por favor, né, gente? Eu fui acusado de que sou contra a faculdade. Eu já falei sobre isso. Eu não sou contra estudo. Pelo contrário, os fariseus fecharam a porta do conhecimento. Não é isso, eu sou a favor de conhecimento. Por favor, não inverte não. Entende? Agora a pergunta é o que conhecimento? Conhecimento da Grécia, irmãos,
tropeçou, não reconheceu a sabedoria de Deus, meu irmão. O berço da sabedoria humana foi lá, Atenas. Entendeu? É lá onde a influência de Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e todos eles, todos os grandes filósofos, aquilo ali era tomado. Paulo chegou lá e disse assim: mas rapaz, cadê o sábio desse século? Não enxergaram Jesus na cruz? O problema é que filosofia você aderiu? A desse mundo? A terrena? Ou a que é lá do alto? Que desce do Pai das Luzes? Que não tem nem sombra nem variação de mudança? Essa sabedoria daqui, irmãos, ela muda o tempo todo. Ninguém sabe se leite com manga mata, se não mata. Se o café faz bem ou não faz. Se o homem foi à lua ou não foi. Se a terra gira ou não gira. Quem gira é o sol, é a lua. Tá tudo doido. Tudo tropeçando. O que é da verdade, todo mundo já sabe que Charles Darwin estava errado. Todo mundo já sabe que o homem não veio do macaco, que há um design inteligente por trás de tudo que foi criado. Todo mundo já está sabendo, gente. Alô? Desculpa, gente, mas é uma alegria tão grande, né? Se deparar com a sabedoria de Deus. Aí a gente fica empolgado mesmo, feliz em saber que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Só simples. O problema é que a gente gosta de complicar, né? Mas está aqui Deus dizendo, olha, Deus se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Para que eu pintar uma imagem de mim? Você está pensando que vai me pegar, é? Você pensa que a minha justiça está na minha retidão, é? Você está enganado, querido. Não me venha, não. Porque a minha justiça, ela é gratuita. Por isso, o sábio Salomão disse: o perverso foge sem ter quem o persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Porque a minha justiça não parte de mim, fariseu. Fariseu, não parte de mim. Ela caiu do céu, de graça, ela foi imputada no meu coração. Então é sabedoria, justiça, ele é, Jesus é. E outra coisa, a minha santidade não depende dos meus atos. Eu vou aqui. Pastor, você tinha que estar de gravata, pastor. Quer dizer que eu sou santo se eu pregar de gravata. É isso? Ô, hipócrita. Por favor, não é fermentozinho. Ô, fermentozinho. Sai daqui que você vai botar o bolo para inchar, vá. Você está aqui, gente? Não, é sério mesmo? E santificação e redenção. Eu fui comprado pelo precioso preço. Eu fui redimido. Eu fui perdoado. Olha que alegria. Você quer me acusar dos meus pecados? Pois é, eu tenho redenção em Cristo Jesus. Para que hipocrisia? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós só temos a agradecer por Jesus Cristo. Por sua graça bondosa, infinita, amorosa, que nos alcançou e nos livrou do medo, do pavor da morte, nos livrou da hipocrisia, nos justificou, nos colocou diante do Senhor agora sem nenhuma condenação. Eu te dou graças, Deus e Pai do nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador, por sua palavra pregada, ensinada, que nos instrui e que nos livra desse fermento que é prejudicial, Senhor. Obrigado pela porta aberta que o Senhor abriu para nós, por esse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, que nos alcançou,
Eu te dou graças pela presença do Espírito Santo, que nos dá coragem, ousadia, que nos dá a palavra para fazer conhecido o seu Evangelho. Nós queremos agradecer e nos prostrar diante da sua pessoa, da sua presença e dizer, completamente cheios de alegria, Senhor, e de gratidão por Jesus Cristo, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Nos livrou das trevas, da cegueira, nos deu vida e iluminou os nossos olhos. Obrigado por sua santa palavra sendo aplicada em nossas vidas e nos edificando e nos fazendo crescer na sua presença para a glória de Deus, cheios da liberdade do Espírito Santo, cheios da liberdade de obras mortas, mas pela fé somente em Jesus Cristo, na sua presença, nós te agradecemos, Deus e Pai de nosso Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Deus seja louvado.